bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vai ser. Vocês, meus alunos do quarto ano, saudade de todos, né? Nesse período difícil. Eu que já antecipei a minha saída uma semana antes do que o encerramento. E foi bom para vocês, porque os médicos não fizeram o teste, que não tinha época, mas acho que deu positivo. Então vocês perderam a honra, junto comigo, de ser um dos primeiros contaminados aqui de Maringá. Mas tudo bem, estamos aqui firme, né? Vocês estão bem, acredito que estejam todos bem. Vou reclamar com o professor porque eu queria uma live. Aí se tivesse uma live, eu trazer alguém de vocês para tocar um violãozinho. Nós colocaríamos um barril de água com gás aqui atrás. E íamos 5 horas tendo aula, né? Aqui gravado já não é tão assim, vou dizer, fácil expor. Mas vamos lá, né? E nós iremos falar hoje sobre o agravo de instrumento. Nossa parte de recurso, lembrando só, antecipando um pouquinho, que nós falamos da apelação, que a apelação é um recurso contra a decisão terminativa do juiz, que quando o juiz profere uma sentença, o recurso que você tem é a apelação. A apelação do juízo para o juízo ad quem contra o juiz acor, que é o juiz aqui que proferiu a sentença. Todos esses pontos, recursos com efeitos em regra suspensivo. Só não temos, eu ainda lembro remotamente das nossas aulas, né, que já faz tanto tempo, que eu expus para vocês os fatos das apelações que não cabiam efeito suspensivo. Entre elas, por exemplo, a ação que fixa os alimentos. Né? Agora, isso contra uma decisão definitiva. Entretanto, na maioria das vezes, o recurso ele é contra uma decisão proferida no processo, mas o processo ainda não terminou. Essa é a grande diferença das duas. Na apelação, é um recurso quando um processo já termina no seu grau inicial de jurisdição. O agravo de instrumento, previsto lá no artigo 1016, é um recurso contra uma decisão interlocutória. Vocês sabem que o juiz se manifesta através de sentença, decisão interlocutória e despacho. Já expliquei para vocês que eu não gosto daquela expressão despachos de mero expediente. Por quê? Porque não se tem esse mero expediente. É apenas uma manifestação do juiz que não tem o efeito decisório, como por exemplo a designação de uma audiência. Agora, daquela decisão em que o juiz profere, em que não termina o processo e também não significa apenas um andamento normal do processo, aí cabe o recurso do agravo de instrumento. E essa decisão tem que ser esse recurso tem que ser muito bem manuseado, muito bem argumentado, porque ele será um recurso interposto diretamente no órgão ad quem. Vocês lembram que a apelação você entrava com ela no juiz que proferiu a sentença. E daqui é encaminhado para o tribunal ad quem. No agravo de instrumento, vocês terão que entrar diretamente no juiz ad quem, pedindo a reforma da decisão interlocutória que foi proferida pelo juízo no processo em andamento. Pois bem, aí nós vamos entrar numa série de elementos. Primeiro, qual o prazo do agravo de instrumento? Vocês viram que o CPC de 2016, ele procurou unificar os prazos, deixando, com exceção lá dos embargos de declaração, todos os outros com 15 dias. Então você tem 15 dias para entrar com esse recurso. Entrará diretamente no tribunal. E por que chama-se instrumento? Ele ficou historicamente com agravo de instrumento, porque anteriormente não era assim. Na época dos processos físicos e do Código de 73, o Código Buzaide de 73, ele era
você entrava com agravo de instrumento no próprio juiz a qual encaminhava esse processo para o tribunal. Aí se formava um instrumento que era ao recurso, e era um volume próprio, enfim, outro mundo, outra época, né? Não sou tão antigo assim e espero não estar tão velho agora, né? Mas peguei aqueles processos em que os volumes eram literalmente costurados com barbante e aquelas agulhas de vocês não devem lembrar disso, só os mais menos contemporâneos, né? Eram umas agulhas grandes de sacos de café, o processo era costurado mesmo, né? Então você tinha ali algo assim bem arcaico, né? Hoje não, hoje é tudo eletrônico, hoje facilita muito, hoje tirou-se todo esse peso, né? Vocês estão vendo agora, nessa questão da pandemia, que nós estamos nos reinventando, e o direito também está se reinventando. Percebem que aquele espaço físico do fórum já não é tão necessário assim. Hoje continuaremos a dar andamento na justiça sem que necessariamente tenhamos que ter grandes prédios, né? Hoje a coisa é mais digital, hoje tudo se funciona mais de forma virtual, enfim, o andamento do qual vocês passam por essa geração é um andamento de transformação. Mas voltando aqui ao agravo, eu digo para vocês, qual decisão eu devo agravar? Primeiro, um dos princípios necessários a qualquer tipo de recurso, que você tenha uma decisão desfavorável. A decisão tem que ser desfavorável a você. Sendo desfavorável a você, você ingressa. E pode ser desfavorável já no início do processo, quando você pede uma tutela, ou pode ser desfavorável também antes de você entrar no processo, que o teu cliente sofre uma decisão, um revés de cara, uma tutela concedida já contra o teu cliente sem ele ter sido citado. Então vamos pensar o seguinte: você entra com uma ação, pede já uma tutela de urgência e o juiz naquele dia, ele assim, você também não foi tão feliz, não fundamentou assim adequadamente, ou ainda que tenha fundamentado adequadamente, o juiz entendeu o adverso. O juiz não concede a tua tutela de urgência. Você já sofre um revés de cara, apesar do processo continuar. Você pediu uma tutela para apreensão de um bem, para apreensão de um veículo, ou qualquer coisa que o valha, e nesse sentido o juiz indeferiu. Você começa o processo e começou mal. Você já olha e falei para você, já comecei levando na cabeça. Mas é para desesperar? Não, ainda não. Pode sim, daqui a pouco você chegar a um desespero total. Mas por enquanto ainda tem uma chance, ainda você tem que ter fé aí. Você não pode se perder. Você ainda tem uma esperança. Qual é? O agravo. O artigo 1016 diz: cabe agravo de instrumento quanto às decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, vão lá no artigo 1016 do CPC, o caput, 1015, perdão, né? 1015, não 1016. É aqui a letrinha que está pequena, e letra pequena para uma pessoa de 25 anos igual eu já fica difícil. Tá lá. Pois bem, primeiro ponto que cabe o agravo de instrumento: quando for negada uma tutela provisória. Você pediu uma tutela provisória, quer a guarda de uma provisória de uma criança, quer a busca de um bem, quer que seja feita uma reintegração de um bem e o juiz de cara te negou. Eu não vou fugir assim, vou ser bem light nesse ponto, mas nós vivemos esses momentos e vocês devem ter lido pela imprensa
a decisões judiciais daqui, decisões judiciais de lá. Pois bem, quando o juiz indeferiu essa decisão aqui, quer em Maringá, quer onde você entrou com o teu processo, você pediu algo para o funcionamento de um comércio, funcionamento de um pet shop. O juiz daqui indeferiu. Você tem que recorrer dessa decisão. E aí ver se essa decisão vai ser mantida ou vai ser reformada. Porque vai cair para um relator, e o relator desse processo, o relator ganhou muita força com o CPC 2016. O relator irá formular, analisar ali de imediato, sumariamente, o teu pedido. Então você entrou com uma tutela para fixação de alimentos em favor de uma cliente sua. O juiz aqui, com o coração endurecido, não concedeu. Você recorre ao tribunal com agravo de instrumento, junta todos os documentos necessários, junta tudo que você tem aqui, porque o relator não vai ter esses documentos, porque o processo está aqui em Maringá. Então você vai ter que juntar tudo aquilo que você juntou aqui, os comprovantes, rendimentos, todos esses elementos, e requerer em sede de agravo que seja reformada a decisão do juiz ACO para conceder aquela tutela que você não conseguiu aqui em Maringá. Então o agravo de instrumento é assim. E o processo aqui continua. O processo aqui em Maringá continua a andar normalmente. No tribunal, o seu pedido será analisado. E lá, o relator pode manter a decisão do juiz ACO, ou seja, se aí sim levou na cabeça de novo, ou então reformar, concedendo aquilo que o juiz não havia concedido. Então, olhem bem, você tem a possibilidade no tribunal de conseguir algo que você não conseguiu aqui. Interessante, você vai pedir no tribunal, na maioria das vezes, que ele conceda algo que não foi concedido aqui, correto? Agora, se você for advogado da parte contrária, contra a qual se concedeu alguma coisa, você vai agravar com o objetivo inverso. Ou seja, você vai agravar com o objetivo do juiz, do relator ad quem, revogar a decisão que foi concedida nesse ponto. Exemplificando para não ficar dúvida, você entra com um pedido de alimentos em favor dos seus clientes. O juiz aqui da vara de família concede alimentos de 5 salários mínimos mensais de pensão, exemplificando. Ótimo, você está satisfeito, mas a parte contrária sofreu um revés. Aí ele entra com um agravo para que o juiz, tribunal ad quem, revogue a decisão total ou parcialmente do juiz ACO, abaixando os alimentos concedidos, tá? Então, depende do momento, da posição que você se encontra, no momento que você se encontra, se a decisão foi favorável ou desfavorável, você vai pedir ou a manutenção ou a revogação dessa decisão. Tá. Ainda, mérito do processo. Quando existir alguma decisão do mérito do processo. E aqui nós entramos numa discussão, uma discussão que eu digo assim, uma pergunta que sempre cai em exames da ordem, sempre cai
em concursos. Quando o juiz eventualmente decide algo já no transcorrer do processo, mas que essa decisão não seja a terminativa. Ele decide um dos pedidos apenas e o processo continua. Se ele decidir um dos pedidos, mas continuou com os demais, se você poderia pensar assim, a decisão foi terminativa já com relação a esse pedido, então eu deveria apelar. Não. O recurso é do agravo de instrumento porque o processo ainda continua. Macetinho para vocês, só vai ter apelação quando o processo terminar. Ainda que o juiz decida algo, ainda que venha se referir ao mérito. Ele, por exemplo, analisa um dos pedidos e entende que um desses pedidos está prescrito, mas o outro não, e continua com relação ao outro e já julga extinto esse pedido que você fez pela prescrição. Você vai agravar. Você não vai apelar. Isso aí teve muita discussão no passado. Alguns autores defendiam a tese de que deveria ser apelação, porque aqui, com relação àquele pedido já estaria terminado o processo, mas a posição vencedora, a posição dos grandes juristas, na verdade é no sentido de que o processo continue e o recurso é o agravo de instrumento. Agrava com relação àquela decisão de mérito e o processo continua naturalmente com relação às demais. Vocês encontrarão na vida, durante a advocacia, durante a atividade de vocês, várias situações como esta, em que o juiz decide um processo, decide uma questão e segue com relação aos outros. Por exemplo, ele, aqui já não é com relação ao mérito, mas com relação ao processo mesmo. Ele decide que uma das partes é ilegítima e extingue o processo com relação a fulano e mantém com relação a terceiros. Ora, nessa situação, você vai agravar com relação à extinção do processo, da decisão, que entendeu que aquela parte é legítima. Não sei se ao fundo vocês estão vendo um barulhinho ali. Estamos fazendo a limpeza total aqui da faculdade, higienizando tudo. Então tem ao fundo uma trilha sonora de uma máquina de lavar. Quem disse que não tem trilha sonora também, né? Não é aquela que a gente queria, né? Mas tá ali, né? Tem a nossa trilha sonora. E para variar, lá do outro lado da rua tem uma betoneira. Então a trilha sonora aqui da nossa gravação não é a do Bruno e Marrone, mas são das betoneiras que estão rodando por aí, né? Bem, continuando no artigo 1015, então cabe o agravo quando da decisão que for da tutela provisória, que é da questão de mérito, quando também existir, isso já é mais raro, isso aqui já é raro, a rejeição da alegação de convenção ou arbitragem. É uma questão raríssima, mas pode acontecer, está aqui, né? Vocês têm que saber. Inciso 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica parece que foi assim, nossa, inventaram algo extremamente novo. Isso aqui não é novo desde cá e desde nunca, né? Para nós talvez tenha sido uma novidade, mas o antigo professor, já falecido, professor paranaense, Rubens Requião, que não tem nada a ver com aquele outro Requião, ele já no seu livro de Direito Comercial, lá nos anos 80, ele já falava da desconsideração da personalidade jurídica, né? E nós tivemos a primeira apresentação da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, lá no Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos ver ano que vem. Lá que se apresentou formalmente, pela primeira vez no direito brasileiro, a desconsideração da personalidade jurídica. E esse é o nome que nós damos a ela, porque começou lá
do caso Salomão versus Salomão, na Desgarrar-Doutrine, né? A doutrina do desgarramento, se desgarra da personalidade. Então, quando existia a questão da desconsideração da personalidade jurídica, da Desgarrar-Doutrine, você vai ter que agravar. E ela hoje é muito utilizada, tanto a desconsideração como a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é um excelente tema para vocês falarem em trabalhos assim, de TCC, em artigos, tal, questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica, principalmente no direito de família. Porque ali é um campo, diria assim, fértil para fraudes, né? Assim como a aglomeração agora é fértil para a disseminação desse corona, no direito de família, a desconsideração inversa é um campo fértil para fraude. Tá? Então, sempre que ocorrer isso, e vale a pena dar uma lida lá no artigo, se não me engano aqui de cabeça, o artigo 50 do Código Civil, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. O do Código Civil, ele é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, que é lá dos anos 92, por aí, que nós temos 3 grandes leis da época do governo Collor. Eu diria que uma das 3 principais leis que nós temos hoje são da época do governo Collor, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Improbidade Administrativa. São lá daquela época. Bem, mas continuando aqui, 1015, 5. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Aqui é uma briga eterna. A assistência à justiça gratuita. O juiz deve concedê-la quando a parte não tiver condições para seu sustento. Essa é a questão.